Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 39. Quero compartilhar algo com você que o Espírito Santo vem compartilhando no meu coração durante alguns dias. Esse texto é um texto conhecido. Espero poder transmitir aquilo que o Espírito Santo tem transmitido na minha vida por intermédio desse texto. Lucas capítulo 2, verso 39, se você achou, diga amém. Diz assim o texto: e quando acabaram de cumprir, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-lhe entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém, em busca dele. Vamos repetir esse verso de número 45. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Eu quero compartilhar algo com você e eu quero de forma rápida e clara passar para você aquilo que o Espírito Santo hoje à noite chama-nos a atenção. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu era criança, já faz um tempinho, não precisa me olhar com essa cara. Eu me lembro quando eu era criança, eu era garoto e ia com a mamãe para a cidade, para o centro da cidade, sabe, Manuel? Casa Campos. Quem lembra da Casa Campos? Você lembra da Casa Campos? 13 de maio, se não me vale a memória. E eu lembro que eu era garoto e eu ia com a mãe, viu, Pio? E a mãe ia segurando na mão da gente. E ela dizia: não solta da minha mão, não larga. E se você se perder de mim, você começa a gritar mãe. Quantas mães não tem naquela 13 de maio, gente? Eu me lembro que eu era garoto, mãe Natalina, e nós íamos. E direto e reto, a minha mão escapava da mão da minha mãe. E direto e reto eu me pegava encostado num daqueles postezinhos. Lembra daqueles postezinhos que tinha no meio do calçadão? E eu ficava parado ali gritando: mãe! Ô mãe! Mãe! E todo mundo olhando para a minha cara e dizendo. E eu me lembro que a Casa Campos, Flávio, era a referência onde minha mãe entrava. Eu não sei se a Casa Campos existe hoje ainda. Se existir, eu estou fazendo propaganda. Cobra aí, viu, Bi? Olha aí que... E eu me lembro que era a referência. E foi se passando, e por muitos anos era assim. Ao ponto que quando eu fui crescendo, tinha momentos que eu me perdia da minha mãe. Mas eu comecei a ganhar a fita de que naquele lugar, em algum lugar, eu já estava aprendendo, eu já tinha aprendido a ler. Se eu virasse para a minha direita ou para a minha esquerda, eu viria a Casa Campos. E se eu olhasse para dentro da Casa Campos, a minha mãe estava lá dentro, escolhendo roupa de cama, roupa de banho, e eu sabia que a minha mãe estava lá. Mas eu me lembro também que por várias vezes a minha mão escapava da mão da minha mãe. E de repente eu não sei de onde surgia, e alguém tinha a capacidade de eu segurar, a minha mão escapava. E sabe o que é a sua mão escapar? E você procurar uma mão e jogar sua mão para a mão de alguém, e a pessoa segurava e você continuava indo. E aí você era criança, você falava: ah, é minha mãe. E aí você olhava e falava assim: não é minha mãe. Por várias vezes aconteceu isso comigo. Por várias vezes eu me dei por perdido e gritava. E era curioso que muitas vezes minha mãe olhava lá de dentro, minha mãe estava olhando, minha mãe sabia, minha mãe manjava, dava a impressão, Fidelis, que a minha mãe fazia de propósito. Porque toda vez que o meu olhar se voltava para dentro da loja, a minha mãe estava assim, ó, contando toalha, meu olho assim, ó. E
E parecia que ela fazia de propósito. E eu dizia, não faz isso comigo. E chorava, e ramelava. É curioso que o texto nos traz um parâmetro muito interessante. Diz a história que Jesus tinha 12 anos. E depois da festa de Páscoa, eu vou simplificar o mais rápido possível para entrar na mensagem com você. O texto vai dizer que Jesus desce com os seus familiares, desce com a sua mãe terrena para dentro do templo. Ele é levado para dentro do templo. Toda criança, no princípio judaico, ele é inserido para aprender os costumes judaicos, aprender a ser filhos do mandamento. A menina com 13 anos, ela faz o bat mitzvah. E o menino, a menina com 12 anos faz o bativas, e o menino faz o bativas, que é aprender todo o costume judaico, as leis, aprender as línguas. Falavam-se 3 línguas: o aramaico, que era a língua local, o costume local, o vocabulário local, as gírias locais, o hebraico, que se aprendia, o Pentateuco, se aprendia dos livros, e o grego, que era uma espécie de inglês hoje em dia, aonde os documentos oficiais eram assinados, aonde os acordos comerciais eram feitos. E Jesus está inserido no templo aprendendo. Está aprendendo sobre a cultura, está aprendendo sobre a arqueologia, está aprendendo sobre os costumes, e ele está sendo inserido. E o texto diz que Jesus está lá. Passam-se, terminam os dias, e os seus familiares voltam para casa. Pasmem, que ao retornarem para casa, o texto vai dizer que a mãe de Jesus, depois de um dia de caminhada, ela vai dar conta-se que está faltando alguém. Quem lembra daquele filme Esqueceram de Mim? Lembra daquele filme? Você é velho que nem eu, né? Você está rindo por quê? Você sabe. Esqueceram de Mim. Eu não lembro se tem o 1, o 2 e o 3. Esse aí eu sei que você sabe. Lembra do filme Esqueceram de Mim? E a mãe do menino fazia contagem lá, e não tá faltando ninguém. Kevin, né? Era o Kevin. Não tá faltando ninguém. E todo mundo embarcava no avião e ia embora, e de repente, dava estralo, faltou alguém. Eles estão voltando, regressando para casa. Festa de Pentecostes, festa da Páscoa, todas as festas, é esse o costume. E eles retornam para casa quando Maria se dá conta de que o menino, a promessa, a salvação, a libertação, a cura, a restauração, a restituição não está entre eles. E ela começa a procurar. Na cabeça dela, o texto vai dizer que ela acha que ele está com alguém da família. Ele ficou com alguém dos familiares, porque a família ela ia em comboio. E ela começa a procurar entre os parentes. Viram o menino por aí? Viram Jesus aí? Não está. E dá um estralo na mente dela, dá um estralo na cabeça dela, e ela volta para Jerusalém. E ela vai procurando e perguntando por Jesus. E quando ela retorna, Jesus está no mesmo lugar aonde ela havia deixado ele. A história vai dizer que todos os doutores, os homens da lei estavam ali, e estavam de boca aberta ouvindo Jesus falar, entusiasmados, como ele ensinava, como ele ouvia, como ele aprendia, como ele passava os seus ensinamentos. Um garoto de 12 anos. E o que eu quero chamar a sua atenção e entrar na mensagem é aquilo que o Espírito Santo vem ministrando no meu coração durante dias. Como é que alguém, como é que uma mãe, como é que um pai, como é que eu e você podemos esquecer um garoto, uma criança de 12 anos? Às vezes nós saímos juntos, eu e a Michele, e por poucas vezes a Gabriele não vai junto. Por poucas vezes mesmo. E de repente nós estamos conversando e você vira para o lado, está faltando alguém.
Está faltando alguém com quem você reparte um pedaço de carne. Está faltando alguém com quem você reparte um pouco de suco. Está faltando alguém com quem você reparte a risada. Está faltando alguém com quem você reparte as alegrias. Está faltando alguém. E aquele pequeno pedacinho está te fazendo falta. E sabe o que é curioso? Que o texto vai dizer que eles esqueceram Jesus no templo. Como que pode você não dar falta e não sentir falta de alguém? Num percurso da sua vida, numa viagem da sua vida, num distanciamento da sua vida, em momentos que aquela pessoa faz parte do seu convívio. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Muitas das vezes, Jackson, a gente vem para a igreja. E da mesma forma que a gente vem para a igreja, a gente volta para casa. Da mesma forma que a gente vai para casa, a gente vai para o trabalho. E da mesma forma que a gente vai para o trabalho, a gente vai para a faculdade, vai para a escola, vai para o curso. E voltamos no dia seguinte. Passam-se alguns dias, tem culto de novo na igreja. E aí você volta para a igreja. E nós vamos deixando que aquilo vai se tornando uma rotina na nossa vida. E aquilo vai se virando hábito. Um hábito que você vai se acostumando e se torna rotina. E vai se tornando rotina porque todo tempo você olha e aquela pessoa está ali. Todo tempo você olha e aquela pessoa está do seu lado. Ao ponto de que você vai se distanciando mesmo estando próximo. Você consegue entender isso ou não? Mesmo você estando próximo, você começa a se distanciar, vai se esfriando, vai se mornando, e aquele amor, aquela paixão, aquela vontade de estar junto, vai passando, e você não percebe. Você começa a participar das atividades de igreja no automático. Vem para o ensaio do louvor no automático, ensaia os louvores no automático, canta as músicas no automático, prega no automático, ora no automático. E de repente, quando você vai se dar conta, você vai parar e vai dizer: mas espera aí, não tem mais o mesmo efeito, não tem mais a mesma ação, não tem mais o mesmo movimento. Sabe por quê? Porque você se acostumou e não se manteve a sair de uma rotina, a sair de um padrão e a querer algo maior e a querer algo mais. Eu tenho para mim que só se dá falta de alguém quando está num lugar aonde você não convive, quando você já não tem mais convivência com aquele alguém no mesmo lugar. Deixa eu te explicar. Na casa deles, Jesus já não tinha tanta importância. Porque como que eu posso sentir falta de alguém se eu, nos momentos da minha história de vida, ela está comigo? Vou te dar um exemplo. Levanto de manhã, vamos preparar o café. Além do nosso café, tem o café da Gabriela. Vamos escovar os dentes, além dos nossos dentes, tem o da Gabriela. Você consegue entender isso? Não tem como você esquecer que tem um algo a mais para você cuidar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós nos preocupamos com muitas coisas, com muitos relacionamentos, nos preocupamos com as amizades, nos preocupamos em agradar os outros, mas nós esquecemos de buscar verdadeiramente agradar aquele que deve ser agradado. E por isso nós vivemos no automático. Por isso nós viemos para a casa do Senhor e voltamos e não percebemos que ao retornar para casa Ele não está mais conosco. E é por isso que quando você abre a porta da sua casa e entra para dentro, parece que nada mudou, parece que está tudo do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você precisa entender que aquele primeiro amor ficou no mesmo lugar aonde você foi pela primeira vez. E está na hora de você abrir os olhos e entender que você precisa voltar no lugar aonde você encontrou com Jesus. E foi o que a família dele fez. Foi o que a mãe fez. Eu sei aonde ele está e vou procurar por ele. A gente entra num hábito. A gente vem para a igreja porque nós estamos na escala de alguma coisa. A gente vem para a igreja porque tem alguma coisa para fazer, e se eu não vim eu sou cobrado. Se eu não vim vão falar de mim. Se eu não vim o pastor vai puxar minha orelha. Se eu não vim alguém vai pensar que aconteceu alguma coisa. Nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar, mas não que um Criador vai pensar.
Nós viemos para a casa do Senhor para buscar a bênção daquele que pode nos abençoar, mas aquele que nos abençoa, realmente às vezes nós não queremos, porque afinal de contas, Ele nos aponta aquilo que precisa ser melhorado. E é por isso que muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias da presença do Espírito Santo. Pessoas que você prega sobre o pecado, que você aponta o pecado, fala sobre santidade, e a pessoa está assim, ó. Não é comigo, é com a Maria. Se a Maria tivesse aqui, era com ela. Não é comigo, é com o João. Se o João estivesse aqui, era com o João. Se era para o João estava aqui. Se era para a Maria, ela também estava. Então é para mim e para você que ele está falando. E nos acostumamos. E é por isso que as pessoas já não percebem mais aquele brilho. Quando no começo da nossa conversão, ou quando no começo do nosso ministério, ou quando no começo do nosso chamado, nós chegávamos num lugar, as pessoas olhavam para nós e diziam assim: essa pessoa tem alguma coisa de diferente. Lembra de Pedro? Até o falar de Pedro denunciou quem ele era. Hoje o nosso falar não é mais diferente. As pessoas olham para nós e não conseguem entender se é Israel ou se é filisteu. E eu começo a partir para o término da nossa mensagem. O texto diz que ela volta para o templo procurar Jesus. Sabe por quê? Porque a vida sem o menino não tem graça. A vida sem Jesus não tem graça. A vida sem a presença dele não tem graça. Não nos dá alegria. A vida sem a presença de Jesus é uma miséria, é uma doença, é um fracasso. E eu e você não podemos nos acostumar com isso. Toda vez que eu e você vir para a casa do Senhor, nós precisamos fazer como aquela mulher do fluxo de sangue. Ei, acorda para a vida. O texto diz que uma multidão cercava Jesus, mas uma mulher tocou, ao ponto de Pedro dizer assim: você está doido? Tem uma multidão te cercando. Ei, para dar uma olhada para o seu relógio agora. Nesse exato momento, nesta mesma data, nesse mesmo horário, tem muitas igrejas denominadas placas e reunidas como eu e você. E é uma multidão, e ela está clamando. Mas neste momento, são poucos que conseguem tocar na orla das vestes de Jesus e fazer com que ele pare e diz: eu senti que de mim saiu virtude. Eu precisava pregar isso para você, irmão. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus semana passada me acordou com essa mensagem, descendo a goela, e eu não conseguia dormir. Eu levantei e fui para a sala orar, e eu dizia: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Me mostra o que é que o Senhor quer. As pessoas estão acostumadas. Você lembra, irmão, do primeiro culto, que às vezes não tinha nem instrumento? Olha que coisa maravilhosa. Você lembra, Everaldo, quando nós fazíamos o ponto de pregação lá no Uruguai? E era uma coisa gostosa. E você começava a cantar e sentia a presença do Espírito Santo. As pessoas desafinadas, no nosso ouvido era desafinado, mas quando todo mundo começava a tocar e cantar, para você começava a sentir a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ninguém estava preocupado com a escala, ninguém estava preocupado com a roupa, ninguém estava preocupado se um ia desafinar ou não. Era só um violão, ou era só batendo palma. Mas de repente parece que Jesus entra e diz, como ele dizia para os discípulos: paz seja convosco. E aquela paz te impregnava, e aquela paz te tomava, e você sentia a presença do Espírito Santo de verdade, a ponto do que o que acontecia naquele lugar onde você estava refletia na tua casa, refletia no teu trabalho. No livro de 1 Samuel, capítulo 4, se não me falha a memória, conta a história de que os filisteus vão enfrentar. Escute isso, por favor. Vão enfrentar o povo de Israel. Entre eles, como o sacerdote Eli, os filhos de Eli, você conhece a história. E eles estão acampados, os filisteus estão acampados em Belezer. E os filhos de Israel estão acampados em Afeca. E eles subiram para disputar um contra os outros. Só que se você conhece a história, os filhos de Eli pisaram na bola, fugiram do que era correto diante dos olhos do Senhor. E eles estavam sobre a responsabilidade deles a arca da aliança. Escute isso. Estavam sobre eles a responsabilidade da arca da aliança. E a arca da aliança representava a presença de Deus. E diz que eles estão se enfrentando em batalhas. E os filisteus matam 4.000 homens, se não me falha a memória.
E eles param e voltam, resumindo o texto para você, eles param e voltam, se reúnem, o sacerdote e os anciões, entre eles diz: o que aconteceu? O que nós fizemos para que o Senhor permitisse que tal tragédia nos sucedesse? E aí eles dizem assim: vamos resolver isso. De que forma? Vai para Siló, manda trazer a arca da aliança. E eles vão buscar em Siló a arca da aliança. E quando a arca da aliança chega no arraial, em Afeca, diz que há uma grande alegria, há um grande estremecer, há um grande alvoroço, que no acampamento do arraial, aonde está em Ebenezer, os filisteus, quando eles escutam, eles estremecem, e aí eles se colocam de pé e dizem: o que está acontecendo lá? Eles dizem assim: a arca da aliança chegou lá. Aí eles dizem assim: ei, que o Deus que praguejou o Egito está fazendo naquele lugar? Os filisteus temeram, mas o povo de Israel não. Os filisteus ficaram morrendo de medo. E aí o sacerdote se reúne e diz assim: se encoraja, seja homem, vamos voltar lá, vamos invadir. A arca estava presente, mas a presença não estava com eles. Eles sobem e matam 30 mil homens, se não me falha a memória. Tomam a arca da aliança, levam com eles, ficam sobre posse deles. Eu estou resumindo a história para você entender, para mim finalizar. Mais ou menos 7 meses a arca fica com eles. Só acontece desgraça com os filisteus. Praga, todo tipo de doença, todo tipo de peste, rato. O que aconteceu com o Egito, que era o medo deles, acontece com eles. Eles se ligam e falam: isso aqui não é nosso, a gente precisa devolver para quem pertence. Se reúnem, vão devolver, vai em Betsema e devolve a arca, joga a arca fora e fala assim: se vira, eu não quero isso aqui daqui. Depois você lê, entra lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 4, vai até o capítulo 6, e você vai ler a história. Devolvem a arca. Muitas pessoas morrem porque vai olhar e toca na arca que não era para tocar, faz o que não era para fazer. Aí essa arca vai para Kiriat Jearim. Quando ela vai para a casa de Kiriat Jearim, escute isso, na casa de nada mais nada menos, se não me falha a memória, Abinadab. Vai para a casa de Abinadab. Abinadab chama um dos seus filhos, unge como sacerdote. A arca fica sob posse deles. Eles também não têm um temor. A história vai dizer que fica mais ou menos 20 anos. 20 anos sob posse deles. E nada acontece de diferente. Até que eles se resolvem passar a arca para frente. Vão mandar a arca para Jerusalém. Vão encaminhar a arca para a casa de Obed-Edom. A arca ficou em média de 20 anos, mais ou menos, com Abinadab, e nada aconteceu de diferente. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, a arca fica por lá por volta de mais ou menos 90 dias, 3 meses. E quando a arca chega na casa de Obed-Edom, agora você vai lá para 2 Samuel, capítulo 6, que você vê a história. Que eles chamam a Davi e diz: olha, precisa tirar a arca daqui, levar a arca embora. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, 3 meses é o suficiente. O texto vai dizer, a história vai dizer, para Deus abençoar a casa de Obed-Edom. Deixa eu te dizer uma coisa: não adianta você forçar a barra, não adianta você tentar fazer uma coisa que não está dando certo. Você até prega bonito, você até canta bonito, você até louva bonito, você até ora bonito, mas ei, se não tiver temor na tua vida, não adianta, as coisas não mudam. E diz que o texto, que quando a arca chega na casa de Obed-Edom, toda a sua casa e toda a sua família é abençoada. Ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada muda. Quando chega na casa do verdadeiro adorador, quando chega na casa do verdadeiro crente, as coisas mudam, as pessoas notam a diferença. As pessoas olham e dizem: tem temor, Deus se manifesta. Tem obediência, Deus se manifesta. Tem arrependimento, Deus se manifesta. Tem temor, tem cura. Ei, tem obediência, tem salvação. Tem o manifestar, tem a cura, tem a provisão, tem a providência de Deus. 3 meses foi o suficiente para que Deus abençoasse. O que eu e você precisa fazer para que a gente volte para casa e não volte do mesmo jeito que veio?
No livro de Lucas, capítulo 24, a partir dos versículos em diante, quando Jesus foi crucificado e foi morto, diz que 2 homens estão voltando de Jerusalém para casa no caminho de Emaús. Você conhece essa história? Emaús, que era a terra, que era lugar de rochas de águas quentes, Hamat em hebraico. E diz que eles estão voltando, e eles estão conversando entre eles, dizendo: foi-se a nossa sorte, mataram quem poderia nos livrar, quem era a nossa salvação e quem era a solução agora se foi, não tem mais jeito. E diz que Jesus entra entre eles, um deles se chama Cleófas, se não falha a memória, e Jesus entra no meio deles e começa a conversar com eles, e eles não dão conta de quem era. O texto vai dizer que os olhos deles estão como que fechados, e eles começam a conversar com Jesus, Jesus dizendo: do que é que vocês falam? E eles continuam falando, falam assim: de onde que você é? Você só pode ser um peregrino, não sabe o que acontece na região, na vizinhança, acabaram de matar, foi-se a nossa sorte. Porque para eles olhavam para Jesus não como Salvador, mas não como Messias, mas como um profeta que talvez os liberaria da lei de Roma, e não como aquele que os livraria da lei do pecado. E aí eles estão dizendo: foi-se a nossa sorte, o homem que poderia entrar e nos libertar agora se foi, acabou-se a nossa esperança. E aí diz que, escute isso, estou encerrando, diz que está caindo-se a tarde, Jesus faz que vai para outro lugar, e um deles diz assim: viu, já está tarde, não vai não, fica, entra, fica conosco, repousa aqui, descansa nesse lugar. Diz o texto que Jesus entra, e quando eles estão lá dentro, e eles vão repartir o pão, eles vão comer, eles vão se alimentar, diz que Jesus pega o pão, divide o pão no meio, e diz que de repente eles olham e o Senhor Jesus já não está mais lá. E aí depois, um vira para o outro e diz assim: por acaso o nosso coração não ardia enquanto Ele falava conosco? Sabe o que eu quero dizer com isso? A gente vem para a igreja, está cantando, está louvando, está orando, Deus está abençoando, Deus está mandando uma palavra, Deus está derramando a graça dEle, e a gente está assim, o coração querendo começar a pegar fogo, só que você fica assim: não, aí o coração começa a querer queimar, e está todo mundo na sua volta sentindo a presença de Deus, e só você ali assim, durão, secão, dizendo. E aí depois que vai embora, você fala assim: hoje o culto até que estava gostoso, né? Eu estava quase começando a sentir alguma coisa diferente. E o texto vai dizer que eles só reconhecem, escute isso, que era Jesus quando Jesus reparte o pão. Você vai esperar acontecer o que na sua vida para você entender que Jesus está dizendo: eu quero ficar, é por todo o tempo. Eu quero ficar na sua casa todo o tempo, não é só de vez em quando não. Eu quero ficar na sua família todo o tempo, não é só de vez em quando não. Tem até um corinho que diz assim: fica, Jesus, já se faz tarde, não vá sem antes eu te falar como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou esse lugar. Não sei se você conhece esse louvor, mas quando aqueles homens olham para Jesus e diz: fica, começa a olhar para a sua família, começa a olhar para a sua casa, e começa a entender, porque talvez os seus filhos hoje não estão com você nesse altar e nessa casa. Começa a olhar para você e começa a entender quantas pessoas já não cantaram no altar desta igreja, quantas pessoas já não pregaram no altar desta igreja, quantas pessoas já não subiram e ministraram no altar desta igreja ou qualquer outro lugar, e hoje não fazem mais isso. Sabe por quê? Porque perderam a presença e não se deram conta. E Jesus está dizendo: eu quero ficar por todo tempo, por todo momento. Não é uma luta, não é um problema, não é uma adversidade, não é uma circunstância que vai você se afastar da presença do Senhor. Não permita as coisas
entrarem numa rotina qualquer na sua vida. Se coloque de pé, eu estou encerrando. Você vai para um grupo de comunhão, canta, louva, adora e vai para casa. Vem na escola bíblica, canta, adora, é ensinado e volta para casa. Participa do culto de domingo de manhã e é a mesma coisa. Você não vê mudança, você não vê crescimento, você não vê nada que diferente na tua vida. Sai da rotina, querido. Sai da mesmice. Sai da mediocridade. Entenda que você hoje é a arca da nova aliança. Ei, hoje a arca, ela não é mais representada simplesmente como ela era no passado. Hoje eu e você é que representamos a arca do Senhor. Eu e você é que representamos o lugar aonde Ele habita. Eu e você somos aonde as pessoas não olham e dizem: dentro desse irmão, dentro dessa irmã tem a presença do Senhor. Dentro desse irmão, dentro dessa família, dentro dessa casa tem a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque onde ele chega, o ambiente é diferente. Onde ele chega, a misericórdia do Senhor se faz presente. Onde ele chega, a graça do Senhor se faz presente. E as pessoas possam dizer: não vai não, fica aí, fica mais um pouquinho. Ei, não se vá, tá tarde, fica aqui. Sabe por quê? Porque elas olham para mim e para você e elas sentem a presença do Senhor. Nos almoços da família, você está sentado à mesa e seu filho dizia assim: mãe, não para de falar não, conta mais aquela história. Você lembra, mãe, quando nós íamos para cá e para lá? Você lembra quando... Ei, e as pessoas olhar para mim e para você dizer: aí tem a presença do Senhor. Nessa casa tem a presença do Senhor. Nessa vida tem essa presença do Senhor. Lá no trabalho dele tem a presença do Senhor. Quando as pessoas te olharem, ela olha e ela diz: tem Deus puro, Deus tem Deus vivo aí. Há alguma coisa diferente. E ela diz: eu quero isso na sua vida. Ei, é isso que as pessoas precisam perceber em mim e em você. Não é um status, não é porque eu canto, não é porque eu prego, não é porque eu oro, que as pessoas vão olhar e dizer assim: tem algo diferente. Não, é porque eu reconheço o Deus vivo, eu tenho temor, eu sou obediente, eu ando em santidade, eu tenho zelo pela glória dele na minha vida. E os meus filhos vão voltar para o caminho do Senhor. A sua casa vai se render aos pés de Jesus. Ei, aqueles que trabalham com você vão começar a enxergar algo diferente. Vão querer desejar a tua presença. Oh, aleluia, querido. Eu não sei se você consegue sentir como eu sinto a graça do Senhor. Oh, aleluia. Esses dias eu estava sentado e conversava com o Jadson e dizia: Jadson, eu lembro quando nós éramos pequenininhos, nós fazíamos os cultos ao ar livre. Eu não sei se você é dessa época, mas eu lembro que nós fazíamos um culto no ar livre e as pessoas desligavam a televisão de dentro de casa e vinham para a praça para ouvir a palavra do Senhor sendo ministrada. Era algo simples, mas a presença do Senhor se fazia presente. Ei, no mesmo Lucas 24, quando Cleófas, quando os homens reconhecem, eles voltam para onde estão os restantes dos discípulos e eles estão ouvindo dizer assim: olha, a notícia já é diferente. Qual é a notícia? Jesus ressuscitou. E quem disse isso? Olha, as mulheres foram no túmulo e ele não está, mas o corpo não está lá, o lençol está dobrado, como que alguém que vai voltar, que é o costume do judeu. E aí eles olham e dizem assim: verdadeiramente, ele está vivo. Por quê? Porque hoje à noite, ao partir do pão, nós estávamos com ele e nós sentimos a presença deles. Diz o texto que nem muitos ainda acreditavam. Escute isso. E de repente, Jesus entra no meio deles e diz assim: paz seja convosco. Hoje à noite eu quero declarar isso sobre a sua vida. Jesus Cristo está dizendo assim: paz seja convosco, paz seja na sua casa, paz seja no seu lar, paz seja na sua vida, paz seja nos seus negócios, paz seja no seu filho. Ei, que essa paz possa entrar na tua vida e que a graça do Senhor, a glória e a presença dele nunca saia de perto de você. Será que você pode aplaudir o nome dele hoje à noite? Aleluia! Aí onde você está, coloque uma das mãos no seu coração, no seu peito, feche seus olhos. Aleluia. Pode erguer, Bim. Aleluia. Ora baixeira, calabaçura, ele está aqui, irmão.
dá lugar ao Espírito Santo, Ele se faz presente. Você é a arca da aliança. Você representa a pessoa de Jesus. E Satanás tem que te respeitar. O inferno tem que entender. Eu declaro que Deus está entrando na tua casa, querido. Eu declaro que Deus está entrando com salvação na tua família. Eu declaro que Deus está entrando no teu trabalho, em tempos difíceis, em tempos de crise, porque você é a arca do Senhor. Eu declaro que o Senhor está entrando no teu ministério, e você vai viver os melhores dias do teu ministério, vai crescer, vai evoluir, vai frutificar. Sinta a presença dele aí, querido. Sinta a presença dele aí, dá liberdade a ele. Dá liberdade a ele. Dá liberdade a ele. Faz tempo que você não fala em línguas. Você até esqueceu como é que fala em línguas. Faz tempo que você não sente algo queimar dentro de você. Você vem, você até percebe que tem algum fogo, mas você não dá liberdade, dá vazão a ele. Comece a desejar essa glória do Senhor. O cuidado de Deus é tão lindo. Escute isso. E eu já estou passando a palavra. Escute isso, escute. Onde nós moramos é muito quente. E aí esses dias eu estava conversando com a Michelle, eu disse assim, eu ministrei uma palavra com ela, e aí ela pegou aquilo para ela, e ela diz assim, se Deus fazia isso com o povo no deserto, Ele vai fazer isso com a nossa casa. De dia Ele mandava a sombra, e o que era para torrar o povo não torrava. E aí esses dias ela começou a orar, e Deus começou a mandar chuva da onde não vinha chuva. A nossa casa é casa de fundo, e bate o sol. Parece coisa tão pequena para a sua vida, mas o Espírito Santo me faz lembrar disso. A glória do Senhor precisa ser tão grande na tua vida, como era com o povo lá no passado. Durante a noite, Ele mandava a nuvem de glória, com a presença dEle com fogo, e as serpentes do deserto não atacavam, os escorpiões do deserto não chegavam perto do povo. Escute isso, olha só. Durante o dia Ele mandava a nuvem, Ele mandava a nuvem, e a sombra do Senhor cobria, daquele sol escaldante, e os livrava. E o texto vai dizer, escute isso, o texto vai dizer que nem as suas roupas envelheciam. Isso é ter a presença do Senhor, irmão. Eu sou desses crentes, como diz lá em Hebreus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é eternamente. Ele não mudou, quem mudou fui eu e você. Ele não mudou, quem mudou foi a maneira que eu e você cremos. Estamos nos acostumados com o movimento. Deus quer se manifestar naquilo que é a arca dele, e essa arca é eu e você. Essa arca é a sua casa. O louvor que nós estávamos cantando aqui, que dizia: esse lugar é sua casa, esse lugar é seu casamento, esse lugar é sua família, esse lugar é seu ministério, esse lugar é sua vida, esse lugar é seu trabalho, esse lugar é sua igreja, esse lugar é sua saúde. Então pede para Ele descer sobre você, e as pessoas vão entender que aonde você vai, a glória do Senhor está presente. Encerro, escute isso. Mano, essa caiu aqui agora. Por ser a arca, escute isso. Por ser a arca, ninguém podia tocar na arca de qualquer jeito. Se você já se ligou, pega aí. Quando toca na arca, porque a arca está caindo dos bois, e ele toca na arca, Deus fulmina ele na hora. Pega essa palavra, se você é a arca, ninguém toca na sua vida, ninguém toca na sua casa, ninguém toca no seu casamento, ninguém toca no teu ministério, ninguém toca em você, porque você é a arca do Senhor. Aplauda, glorifique e exalte o nome do Eterno. Glória a Deus. Quantos vão sair daqui abençoados nessa noite?
Que Deus continue abençoando a vida de cada um. O interessante nesse texto que o pastor Adriano leu no começo é que Maria e José, eles estavam indo para uma festa com Jesus. E festejar é bom, mas se você não tiver cuidado, no meio daquela alegria toda, você pode acabar esquecendo de Jesus. Eles festejaram a festa da Páscoa, e aí quando terminou a festa, depois de 3 dias, que eles foram sentir a presença, a falta de Jesus. Então, que o Espírito Santo de Deus possa te dar muitos motivos para festejar, mas que nessa alegria toda, você nunca se esqueça que aquele que está proporcionando essa alegria é Jesus Cristo, e Ele não deve ficar de lado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o pastor Adriano, que você tenha um bom final de semana. Sábado tem culto de jovens da JNI, domingo tem 2 cultos, 10 e 20 da manhã e às 19 horas, amém? 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Estenda suas mãos. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, queremos te agradecer, ó Deus, por teu manifestar, pela tua presença na nossa vida, ó Pai, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida. Aplauda o Senhor, cumprimente seu irmão aí, em nome de Jesus. Presença dos homens, na presença dos anjos sempre.